Olá! Hoje faremos um vídeo um pouco diferente e um pouco mais longo também. Esse vídeo, o propósito é nós aprendermos sobre oração. E eu vou usar como base um estudo bíblico que nós fizemos na igreja, mas que vai ser muito útil porque nele nós condensamos vários versículos que nos instruem, principalmente o novo convertido, como orar. Se eu conseguir, eu vou deixar em PDF, em Word, aqui embaixo, salvo esse estudo para vocês. Mas eu vou dar todas as passagens, versículos ao longo do vídeo, vocês vão entender bem. O que eu quero que vocês aprendam é sobre como orar segundo a Bíblia. Porque a primeira, assim, uma das bases do nosso relacionamento com Deus, a principal, de nós desenvolvermos um relacionamento com Deus, é justamente a oração. Mas não serve a oração de qualquer jeito. A oração tem que ser feita aos moldes de Deus. E os moldes de Deus estão manifestos na Bíblia. Então, por isso que nós vamos fazer esse estudo hoje. Então, primeiro, vamos orar? Pai, apresentamos ao Senhor o estudo de oração que faremos aqui. Pedimos que o Espírito Santo ministre em nossos corações aquilo que é a verdade, que Ele venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que saiamos, Senhor, diferentes e transformados pelo Senhor na nossa vida de oração. Não queremos mais orar, Senhor, de qualquer jeito, fazer orações meramente religiosas, mas queremos a Tua presença, Senhor, em cada oração que fizermos. Queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo, segundo a Tua palavra, Senhor, em cada oração que fizermos. E queremos ver o efeito da oração, porque a Tua palavra diz que a oração do justo é poderosa e eficaz, então o Senhor fez a oração para ter efeito. E nós queremos que a nossa também tenha. Ensina-nos a verdade, Pai, do seu jeito e não do nosso. É o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Venha nos conduzir a saber como é a forma certa de orar, Pai. Que seja o Espírito Santo a ministrar neste estudo. É o que te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. O versículo-chave que eu usei nesse estudo foi Jeremias 29, 12 a 13. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Por que a gente ministrou esse estudo? Por três motivos principais. Tem pessoas que têm deixado de orar. E têm deixado de orar por quê? Não entendem o porquê de orar, ou acham que não é tão importante. 2, acham chato ou perda de tempo, porque acham que Deus não ouve. 3, não oram porque não vem resposta. Então, ao longo desse estudo, nós vamos responder a esses três questionamentos, Deixar claro o porquê que a oração, sim, ela é importante e o que Deus orienta sobre a oração na palavra, não na minha opinião. Então, primeiro questionamento. Por que orar? Orar é mesmo importante? E aí vem um questionamento importante. Se Deus já sabe de todas as coisas, para que eu vou orar? E nós devemos orar por causa de um conceito básico, a diferença entre propriedade e domínio. O que é propriedade? Propriedade é ser dono. Domínio é ter o direito legal de uso. Uma casa alugada, por exemplo. O dono tem o domínio. O inquilino tem... o dono tem a propriedade. O inquilino tem o domínio. Então, o que é ter a propriedade? Ter a propriedade é ser dono, poder vender a hora que quiser, poder, destruir, poder reformar. E o que é ter domínio? Domínio é ter o direito de uso, previsto em contrato. Então, o direito de uso, o inquilino ele pode chamar as pessoas que ele quiser para a casa dele, usar a roupa que ele quiser na casa dele, ele pode colocar os móveis da maneira como ele quiser, porque ele tem o direito de uso. O dono, mesmo sendo dono, não pode entrar naquela casa se o inquilino não autorizar. Ah, mas ele é dono,
mas ele não tem o domínio naquele momento, ele cedeu o domínio. E isso é importante porque a Bíblia nos mostra quem tem o domínio e quem tem a propriedade da terra. Vamos ver? Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, de quem é a terra? Quem é a propriedade da terra? Do Senhor. Mas de quem é o domínio? Gênesis 1:28 nos mostra. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus é o dono, tem a propriedade, mas o homem é como se fosse o inquilino, tem o domínio, tem o direito de uso. Então o dono não pode interferir no direito de uso do inquilino. Deus não pode agir fora da legalidade que o ser humano dá para ele agir na sua própria vida, entende? Aí algumas pessoas falam: não, Tati, eu não concordo, Deus é dono de tudo, tem o direito de tudo e pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas porque ele tem o poder de fazer todas as coisas, mas ele respeita as leis que ele criou. Se a vontade de Deus fosse estabelecida, não precisava Jesus ter ensinado em Mateus 6,10: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Por que ele precisou pedir que a vontade de Deus fosse feita na terra, se Deus pode impor a vontade dele? Outra questão: se Deus pode impor a vontade dele o tempo todo, a hora que ele quer, por que todas as pessoas não salvam? Por que todas as pessoas não têm suas vidas de acordo com a palavra? Por que inclusive dentro das igrejas tem gente lá que está escutando a palavra, está batendo seu ponto lá todo culto, mas não tem uma vida segundo a palavra? Por quê? Entende? Deus é o dono, mas nós temos o domínio. E é por isso que você tem que orar. Você tem que dar legalidade a Deus para entrar na sua vida, para agir na sua vida, porque se você não der legalidade, mesmo ele sendo o dono, querendo o melhor para você, te amando, querendo as melhores coisas para a sua vida, ele não vai invadir a sua vida, entende? Isso às vezes é meio difícil de entender, as pessoas confundem muito, achando que por Deus poder todas as coisas, ele vai fazer todas as coisas de qualquer jeito. Deus, gente, ele age estritamente dentro da palavra dele. E se ele deu domínio, como está em Gênesis 1:28, para o ser humano tem o direito de uso da terra, tem o direito de decidir se Deus entra ou não na vida dele. Por isso que não dá para empurrar Jesus goela abaixo para as pessoas, entende? Então, e por isso que é importante você orar. Quando você ora, é como se você estivesse assinando um documento, deixando Deus agir naquela área da sua vida, entende? Então, mesmo Deus sabendo de todas as coisas, você deve orar, porque a oração dá legalidade para ele agir. Outra pergunta: por que as pessoas acham que oração é chato e perda de tempo? Porque elas acham que Deus não ouve. Vamos ver pela palavra se Deus ouve. Deuteronômios 4:7. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Isso está em Deuteronômios 4:7. Essa versão que eu usei é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, nesse versículo, nós vimos que Deus ouve todas as vezes. Todas. E Salmo 145:18 confirma: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Isso tem todo sentido, gente. Se eu chamo João no meio da multidão, tem João, Maria, Pedro, Zé, mas só tem um João. Se eu chamar João, quem vem? João. Não vem Pedro, não vem Maria, não vem Zé. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Então, quando chama Deus, Deus vai vir. Entende? Quando a gente ora, você está apresentando sua oração a Deus, Deus vai vir ouvir sua oração.
Está escrito na palavra que ele vai vir. Então, Deus ouve as nossas orações. Ah, Tati, e se Deus ouve, então por que eu não vejo resposta? Vamos ver na palavra? Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, Deus mostra que a oração tem poder e tem eficácia. Em Mateus 7,11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, Deus quer te dar coisas boas? Quer. Aquilo que você pede, Deus tem interesse de te dar? Tem. Então, por que não está havendo resposta? Aí aqui eu vou listar para vocês 7 porquês. Primeiro, orar de qualquer jeito. Jeremias 29, 12 e 13. Então, que é o versículo-chave desse texto, desse estudo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Ele está garantindo que ele vai ouvir. Vocês me procurarão e me acharão quando orarem de qualquer jeito? Não. Quando me procurarem de todo o coração. O que é procurar de todo o coração? Coração, nesse caso, não é o órgão cardíaco que bombeia seu sangue para o corpo. Não é essa forma que você vai procurar Deus. Coração no original desse versículo significa com todo o seu interior. O que é o seu interior? A sua mente, os seus pensamentos, a sua vontade. Então, quando você procura a Deus com toda a sua vontade, é que Ele vai ouvir. Entende? E aqui, em Mateus 6, 7 a 8, dá uma orientação. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Então, o que isso nos ensina? Deus quer orações sinceras, orações de coração, orações que a sua mente está concentrada, a sua vontade está naquilo ali. E aí, as orações repetidas, elas não atendem esse critério. Ah, Tati, atende sim, eu estou fazendo com todo o meu pensamento, com toda a minha vontade. Tá mesmo? Pega uma oração e repete 10 vezes. Vão ver se no final você realmente está concentrado. Ah, no primeiro dia você pode estar, no segundo você pode estar, lá pelo 10º dia, gente. É impossível. Você vai estar orando aqui, Senhor Deus, lindo, maravilhoso, perfeito. E a sua cabeça vai estar, olha, um mosquito. Ixi, o que eu tenho que fazer amanhã? Ai, será que a panela está no fogo? Entende? A boca está aqui, ó, Senhor Deus, lindo, maravilhoso. E a cabeça está lá longe. Isso é orar com coração? Isso é orar com sinceridade? Não é. Se a sua boca está orando e o seu pensamento está longe, você não está orando de coração. Se a sua boca está orando e o seu desejo está longe daquilo ali, está pensando em outra coisa, você não está orando de coração. E o Senhor não vai ouvir, porque você acha quando procura de todo o coração. Entende? Então, muitas orações não estão sendo respondidas porque não são sinceras. São orações da boca para fora. Número 2. Por que a oração não tem resposta? Porque não ora em nome de Jesus. A Bíblia fala em João 14, do versículo 13 ao 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, Jesus falando, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então tem que pedir no nome de quem? De Jesus. Em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu por resgate de todos. Então a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, só. Então entre Deus e os homens só tem Jesus. E é para pedir no nome de quem? De Jesus. É isso que a Bíblia diz. Então se não pede no nome de Jesus, não vai ter resposta. Terceira causa de não ver resposta: não orar ou pedir com a intenção errada. E aqui em Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, nós vemos isso.
Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E aqui eu quero dar duas orientações. Se você não orar, não tem como Deus agir na sua vida, porque Ele tem a propriedade, mas é você que tem o domínio. Você não é um fantoche na mão de Deus. Às vezes até seria melhor ser, porque você não ia fazer tantas besteiras, né? Eu até penso isso, assim, se eu fosse um fantoche na mão de Deus, não teria feito várias coisas que eu fiz na minha vida, por não conhecer a verdade. Mas nós não somos fantoches. Então, se você não ora, você não está apresentando seu pedido para Deus, não vai receber, porque você não orou. É o que a palavra diz em Tiago 4. Não tem porque não pedem. E o segundo problema, pedir com a intenção errada. Gente, Deus sonda os nossos corações. Deus sabe exatamente qual é a intenção de você estar pedindo uma coisa. Então, se a sua intenção é errada, ou seja, você está pedindo por motivos errados, não vai receber. O que é o motivo errado? Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro. Ter um carro é justo? É. Na época da chuva é necessário? É. Você pode levar outras pessoas para a igreja? Pode. Agora, o pedido é justo, mas se você ora, Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro. E lá no seu coração, Deus viu a sua intenção. Me dá um carro, Senhor, porque no meu coração a minha vontade é esfregar na cara das pessoas. Você não vai receber. Ai, Tati, mas Deus sabe que eu preciso do carro, mas Ele sabe da sua intenção. Se você pedir por motivo errado, não vai receber. Entende? E aqui, tomem muito cuidado. Julga a sua intenção. Você está pedindo para quê? Ai, Deus, eu preciso de uma casa. Deus sabe que você não pode morar na rua, mas você está pedindo a casa com a intenção certa ou você está pedindo porque você quer mostrar para as pessoas que você pode, que você tem condições, que você arrasa? Entende? Então, a intenção do seu coração vai determinar o rumo da resposta da sua oração. Toma cuidado. Motivo 4 do porquê a oração não tem resposta. Orar contra a palavra ou contra a vontade de Deus. E aqui em 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, o Senhor garante, se você orar em acordo com a vontade dele, você vai receber. Está garantido pelo Senhor, mas tem que ser de acordo com a vontade dele. E qual que é a vontade dele? A vontade dele é manifesta na palavra. Tem que tomar cuidado com as orações contrárias. O que são as orações contrárias? Eu já expliquei nos vídeos do estudo da Bíblia de Mateus justamente sobre isso. A questão da oração contrária é o seguinte. O que é a oração contrária primeiro? A oração contrária é uma oração em que é usado o nome de Jesus para fazer o mal. Então, é uma oração que está usando o nome de Jesus para amaldiçoar pessoas, para desejar o mal de outra pessoa, para cobiçar o que não é seu. Então, por exemplo, usar o nome de Jesus na oração: Senhor, me dá o marido de fulana. Entendeu? Deus não vai te dar, porque isso é cobiça e é adultério. Deus não vai fazer isso. Usar o nome dele para pedir a morte dos seus inimigos. Você acha que Deus vai sair matando pessoas por sua causa? E aí, quando você usa o nome de Jesus com a finalidade errada, contra a vontade dele, você não vai ter resposta. Ai, Tati, eu orei e fiz essa oração aí e teve resposta. O mundo espiritual não é neutro. Deus não vai receber essa oração porque ele não age contra a vontade dele.
E a vontade dele não é sair matando pessoas, tomando o marido dos outros. Quem recebeu essa oração, se não foi Deus e o mundo espiritual não é neutro, foi o diabo. E o diabo, ele vai ter legalidade para agir na sua vida. Se você fez uma oração contrária, você abriu uma porta para o diabo tocar na sua vida. Então, como resolver isso? Ore, peça perdão a Deus, cancele essas palavras que você lançou no mundo espiritual. Desligue essas palavras no mundo espiritual. O nome de Jesus, você vai usar em acordo com a vontade de Jesus, não do jeito que você bem entender. Então, se você ora contra a vontade de Deus, você não vai receber. Então, quando você faz uma oração, pensa se essa oração está em acordo ou não com a vontade de Deus. Quinto problema que impede a oração de ser respondida: pecado. A palavra diz em Isaías 59, 1-2: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, se você estiver em pecado, não tem como Deus te ouvir, porque você está longe dele. Então, não adianta estar agindo errado e estar achando que Deus vai te responder. Eu estou levando uma vida do meu jeito, daquele jeito que você sabe que está errado, e estou orando a Deus e pedindo: Deus vai me abençoando enquanto eu estou indo para o inferno. Deus não vai te abençoar, ele não vai te ouvir. Agora, se você ora se arrependendo e querendo mudar, ele vai te ouvir, porque você está se arrependendo. E arrepender é mudar, não é só pedir o perdão e continuar fazendo a mesma coisa. Sexto motivo porque a oração não é respondida: orar e não esperar o tempo da resposta chegar, ou achar que a resposta tem que ser do seu jeito. Isaías 65, 24 diz: será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, se o garante que ele está te ouvindo. Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Isso é muito importante. Por quê? Você planta tomate hoje, você acha que vai colher amanhã? Não. Assim também é a oração, gente. Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem todo o poder. Ele pode responder imediatamente? Pode. Algumas orações ele vai responder imediatamente, mas outras orações dependem de tempo. Às vezes a pessoa pede: Deus, me dá um carro, o Senhor sabe que eu preciso do carro, eu quero ir para a igreja, eu quero levar as pessoas para o Senhor. E Deus viu a oração, Deus viu a sinceridade do seu coração, que a intenção está jóia, que a oração está jóia, está tudo certo. E é a vontade de Deus te abençoar. Mas Deus viu que você não tem carteira, você não tem condição de sustentar um carro, que é muita despesa. E aí, como que ele vai te dar um carro se você não pode dirigir? Porque se você dirigir, a polícia pode te pegar. E você não tem condição de manter os impostos desse carro. Então, o que que o Senhor vai fazer? Ele vai te direcionar primeiro para você tirar a carteira, para depois te direcionar para você ter condições de manter esse carro, para depois você conseguir o carro. Então, ele não vai jogar um carro na sua garagem. Ele não vai fazer isso, entende? E isso, gente, tem processos. Quando a gente pede uma coisa, às vezes a gente quer na hora. E se Deus desse na hora, gente, nossa vida ia ser arrebentada. Quantas vezes, pensa você, quantas vezes você já se apaixonou por alguém? A pessoa era solteira, você não estava cobiçando gente dos outros. A pessoa era solteira, você se apaixonou por aquela pessoa e você pedia: Deus, eu quero tanto, fulano. E aí, o negócio não dá certo. E aí você fala: Deus, mas eu queria tanto. Aí depois você descobre que fulano era uma bomba. Pensa se Deus tivesse respondido essa oração para você. Entende? Então Deus, ele tem conhecimento de todas as coisas, gente. Se você está pedindo, está tudo certo em relação aos outros termos que eu falei, e você não está recebendo, ou não é o tempo certo, ou a resposta é não. Entende? Deus não é pai? Todo pai fala, um bom pai vai falar sim o tempo todo? Não.
Porque, o menino quer pular da janela, o pai, sim? Claro que não. Ele vai falar não. E Deus vai falar não muitas vezes. Se você está pedindo uma coisa que Deus viu lá na frente, que vai ser prejudicial para você, Ele vai dar resposta não para você. Isso é um cuidado, gente. Se você já tem um tempo de caminhada com Deus, reflita nas suas orações. Quantas vezes você orou pedindo uma coisa para Deus e lá na frente, e Deus não te deu, e lá na frente você viu que se Ele tivesse te dado o que você pediu, você estava lascado, entende? E também tem como Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem seu tempo determinado. Tem coisas que você pede hoje e o Senhor vai te preparar para receber aquilo ali. Mas confie que o Senhor vai te conduzir pelo caminho certo. E para finalizar, motivo 7. Por que não tem resposta à oração? Ora, mas não acredita que Deus fará. Falta de fé. A palavra diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. E Marcos 11:24: por isso eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Então, se você faz uma oração, mas você não está crendo que vai receber, aquela oração de dúvida, você mesmo está colocando um tijolo, uma rocha, uma montanha, impedindo a resposta. Porque, na prática, seu coração, sua boca está pedindo, mas seu coração está gritando: Senhor, eu não acredito que o Senhor vai me dar. Eu não acredito que o Senhor tem poder para me dar. Entende? Então, por isso que a palavra diz que a falta de fé, de confiar e de crer em Deus, impede a resposta da sua oração. E aí, eu quero dar algumas motivações a mais para você orar. A importância da oração segundo a palavra. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vocês. Ou seja, sua oração conduz você a um lugar de intimidade com Deus. A oração é uma conversa. Quanto mais você conversa com alguém, mais você tem relacionamento com essa pessoa. Quanto mais você orar, mais você vai desenvolver um relacionamento com Deus. E em Colossenses 1:9 diz: não deixemos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, olha como a oração é importante para você crescer espiritualmente. Você pede a Deus crescimento, você pede a Deus intimidade, você pede a Deus que você dê frutos que mostrem para as pessoas o Deus que você serve. Então, para finalizar, uma reflexão. Você tem orado cobrindo sua casa, sua família, sua saúde, seu trabalho? Ou só espera Deus fazer quando nem você mesmo faz a sua parte? E por que eu estou deixando essa reflexão? Muitas pessoas eu já vi acomodadas. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem o controle de tudo, eu não preciso orar. Ou faz aquela oração preguiçosa, ou aquela oração com a má vontade, a cabeça está pensando uma coisa, a boca está falando de outra. Nós vimos pela palavra ao longo desses minutos que Deus não vai responder essa oração. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você ore com sinceridade, Deus quer que você ore com toda a sua vontade, todos os seus pensamentos concentrados no que você está fazendo. A palavra diz que perto está o Senhor dos que o invocam em sinceridade, em verdade. Então o Senhor está perto de você quando você ora, o Senhor está perto de você quando você é sincero. Então, sua oração tem grande poder, porque a oração do justo é poderosa e eficaz, nós vimos isso. Mas você precisa fazer orações sinceras, orações em acordo com a palavra, orações de acordo com a vontade de Deus. Tudo o que nós vimos hoje mostra que Deus quer te ouvir, Deus quer te responder, mas você tem que orar de acordo com a vontade dEle, com a palavra dEle. A resposta virá, mas você tem que orar segundo os princípios dEle e não segundo os seus próprios princípios, certo?
Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.